Salve galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os arrays, tá? Antes da gente começar, galera, só lembrando aí que eu estou utilizando aí o Visual Studio, né? Então, basicamente aqui eu criei um HTML apontando para o arquivo main.js, certo? Que seria externo. E eu acabei separando aqui entre tópicos, tá? Porque eu acredito que vai ficar mais fácil aí para a gente estudar aí, né? Por cada tópico durante a aula, tranquilo? Bom, galera, então primeiramente, o que é um array, tá? Um array nada mais é do que uma lista, né? Ele é utilizado aí para armazenar uma coleção de elementos em uma única variável, tá? Então, o que seria isso aí na prática? Eu vou declarar aqui uma variável chamada DBZ, tá? Eu sou muito fã de Dragon Ball, então nesse exemplo aqui a gente vai utilizar os personagens do Dragon Ball. E aí, para iniciar um array, eu coloco ele entre colchetes. E aqui dentro do array eu posso colocar qualquer tipo de dado. Eu posso colocar string, valor booleano, enfim, tá? Só que nesse exemplo eu vou acabar utilizando só as strings por causa dos nomes dos personagens, tranquilo? Então, primeiramente eu vou colocar aqui o Goku, certo? Depois eu vou colocar o Piccolo. E aí depois eu vou colocar o Freeza. E aí, para exibir essa lista que eu acabei de criar, eu posso vir aqui no meu console.log. Uma dica, pessoal, em vez de toda hora a gente ficar digitando console.log, se eu simplesmente fizer isso aqui, log, ele já vai preencher para mim automaticamente. E aí eu vou colocar aqui o DBZ, que é o que eu quero. Então ele apareceu aqui, ó, Goku, Piccolo, Freeza. Um detalhe sobre os arrays é que o primeiro elemento da lista ele sempre começa pelo índice 0. Então o Goku seria o 0, o Piccolo seria o 1, né? E aí o Freeza seria o 2. Agora, galera, como que a gente consegue acessar esses índices, né? Como que a gente consegue, por exemplo, acessar aí o primeiro e último elemento de um array? Tá? Para acessar o primeiro elemento de um array, eu vou vir aqui no meu log, então eu vou colocar dbz, e uma vez que eu já sei, né, os elementos, então eu vou colocar aqui, por exemplo, dbz colchetes 0. Então ele vai me trazer só o Goku. Se eu quiser exibir, por exemplo, o Piccolo, eu vou colocar o índice 1. Então ele exibiu o Piccolo. Agora, pessoal, para a gente acessar o último elemento de uma lista e exibir ele, basicamente, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar o tamanho, porque assim, eu não sei quantos personagens, né? Eu não sei quantos elementos podem vir aqui dentro da minha lista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha lista, o tamanho dela, e para a gente poder pegar o tamanho da lista é o length, certo? E fazer menos 1. Então, quando eu faço isso, ele pega o tamanho total do meu array, menos 1, e acaba exibindo aqui o último elemento. Tá? Então, aqui a gente conseguiu acessar o primeiro elemento, né? O elemento, por exemplo, Piccolo, que seria aí o índice 1, e a gente conseguiu também pegar o último elemento de um array. Tranquilo? Agora, vamos para o próximo aí, que é adicionar elementos no array, início e fim. Bom, galera, aqui para a gente adicionar elementos no array, né, no início e no fim, basicamente o que a gente vai fazer? Como a gente já tem a nossa lista aqui, né, que seria o Goku, o Piccolo e o Freeza, eu quero primeiramente adicionar um novo personagem, só que aqui tem que ficar na frente do Goku, né? Então, ou seja, eu quero que ele seja o primeiro elemento da minha lista. E aí, como que a gente faz isso, galera? Para a gente adicionar um item, né, na primeira posição da lista, então a gente chama a nossa lista aqui, que no nosso exemplo seria o DBZ, e aí ele tem um cara chamado unshift, tá? Esse método unshift. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um personagem do Dragon Ball, eu vou colocar o Gohan. E aí quando eu der o meu log de novo no DBZ, veja o que aconteceu. Ele acabou adicionando o Gohan na frente do Goku e o Gohan passa a ser agora o primeiro item, né, da nossa lista. Tranquilo? Agora eu quero adicionar um item no final da minha lista. Como que eu faço? Então a gente vai novamente pegar a lista DBZ e aí eu vou dar um método chamado push. Então o push, diferente do unshift, ele adiciona um item no final do meu array. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a Bulma, certo? Aí eu chamo de novo aqui, a minha lista. Então eu passo aqui DBZ. E aí olha o que aconteceu, pessoal. Então essa aqui era a nossa lista,
né? Apenas com o Goku, o Piccolo e o Freeza. Quando eu dei o método Unshift, ele adicionou apenas o Gohan na primeira posição. E aí quando eu dei o Push, ele adicionou a Bulma. Então agora a minha lista passa a ter aí 5 elementos. Beleza? Agora, galera, como a gente aprendeu a adicionar elementos no array início e fim, vamos ver como que a gente consegue remover esses elementos também, do início e do fim, tá? Então, para a gente remover o primeiro elemento, que no caso aqui seria o Gohan, tá? Como que a gente faz? Eu vou aqui na minha lista, DBZ, e aí eu vou dar o método Shift, tranquilo? Quando eu faço apenas isso, então eu vou fazer isso aqui, eu já vou dar o log já no DBZ, vou salvar, olha o que aconteceu. O método Shift, ele remove o primeiro item. Então, eu não preciso nem passar aqui, por exemplo, Shift e coloco aqui entre strings Gohan. Apenas fazendo isso aqui, ele já entende que ele quer remover o primeiro cara da lista, né? Que seria aí o Gohan. Então, aí ele me trouxe o Goku, o Piccolo, o Freeza e a Bulma. Só que eu também quero remover o último item da minha lista, né? Que no caso aí seria a Bulma. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e coloco DBZ, certo? E aí, para remover o último, eu utilizo o método POP. Então, eu venho aqui, vou dar um console também no meu DBZ. E aí, galera, se vocês observarem bem, a minha lista ela voltou para o estado original, né? Tendo apenas aí o Goku, o Piccolo e o Freeza. Então, o que eu fiz? Eu adicionei um elemento no início e no fim, certo? Seria aí o Gohan e a Bulma. E depois eu fiz ao contrário, utilizando novos métodos, né? Removendo aí o Gohan e removendo a Bulma, né? Ficando apenas aí os 3 personagens que a gente tinha declarado aqui em cima, tranquilo? Então aqui a gente conseguiu adicionar elementos no array início e fim e remover elementos do array início e fim também, tá? Então vamos para o próximo agora, que é procurar o índice de um item no array, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, e aí como que a gente faz, né, para procurar o índice de um item no array? Basicamente, a gente vai utilizar um método chamado indexOf, tá? Então aqui eu vou declarar uma variável, vou dar o nome para ela aqui de i, vai ser igual o dbz, que é a minha lista aqui em cima, certo? E aí eu vou colocar ponto .indexOf. E quem que eu quero pegar? Eu vou colocar, por exemplo, aqui o Piccolo. E aqui eu vou dar o console.log no meu i. Então ele pegou o índice 1, que é justamente o Piccolo, né? Se a gente for ver aqui, ó, ele está mostrando, certo? E agora, como eu tenho o índice, como que eu faço para remover, certo, um item pela posição do índice? Porque eu já tenho o índice, eu já sei que o Piccolo é o índice 1. Imagina aqui que eu tivesse vários personagens, né? Então eu poderia pegar o personagem X, pegar o índice dele e agora eu quero remover esse cara, tá? Como que eu faço para remover? Então, primeiramente, eu vou vir aqui no meu, vou dar um console.log e eu vou fazer o seguinte, eu vou na minha lista dbz, certo? Vou utilizar aí o método splice, certo? O método splice, pessoal, ele praticamente altera o conteúdo de uma lista, tá? Adicionando novos elementos enquanto remove elementos antigos. Então aqui no splice, o que eu vou passar? Eu vou passar o meu índice, que eu já coloquei aqui, que é o i, certo? Que eu acabei de declarar ele aqui. Vou dar um vírgula e vou passar o elemento, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele removeu o Piccolo da lista, certo? Então, se agora eu for na minha lista, vou dar aqui um log dbz, olha o que vai acontecer. Ele trouxe apenas o Goku e o Freeza. Por quê? Porque ele removeu em específico aqui o Piccolo, tá? Então, com isso, pessoal, a gente consegue buscar, né, a gente consegue procurar o índice de um array, certo? E a gente também consegue remover um item pela posição do índice. E por último, pessoal, mas não menos importante, a gente tem aqui como copiar um array, tá? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, para a gente copiar, né, os itens desse array aqui, a gente tem que criar um novo array. Então eu vou criar aqui uma nova variável. Eu vou dar para ela o nome de newDBZ, certo? Que recebe quem? Vai receber o meu próprio array original, que é o DBZ,
E aí, para a gente poder copiar, a gente vai utilizar aqui um método chamado slice. Tá? Então, o método slice, ele copia, né, o array, certo? Mas ele não altera o array original. Então, por exemplo, ele vai copiar tudo que está aqui dentro de DBZ, né, vai atribuir para o new DBZ, né, que é a nova lista que eu estou criando, mas ele não altera os elementos que estão aqui dentro, tá, galera? Então, por exemplo, a gente vai visualizar agora a nossa nova lista. Então, eu vou colocar aqui new DBZ. Beleza, e aí, só para ficar mais interessante, eu vou também chamar o log do DBZ, tá? E aqui eu já vou colocar aqui, ó, lista original, só para a gente identificar que ele está vindo aqui da nossa lista original, né? Que foi a primeira lista que a gente criou. Opa, deixa eu fechar aqui. Esqueci da vírgula, beleza. E aqui eu vou colocar lista clonada. Lista clonada, vírgula. Beleza, então aqui a gente tem a lista original, que foi a primeira lista que nós criamos juntos, né? E aqui tem a lista clonada. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Só para exemplificar, tá? Eu vou adicionar um elemento na lista original. Então, depois do freeze aqui, nessa primeira lista, eu vou colocar o Gohan. Então, eu vou vir aqui no DBZ. A gente já aprendeu que para adicionar um elemento tem que ser o push. E eu vou colocar aqui Gohan. Então, ó, ele adicionou o Gohan aqui na lista original, tá? Mas vocês podem ver que ele não interferiu aqui na lista clonada, tá? Mesma coisa se eu, por exemplo, fazer aqui que a minha lista clonada, que é o new DBZ, ele também vai receber um push, certo? Só que ele vai ter, por exemplo, a Bulma. Então, aqui eu salvei, né? E aí a gente vê, a gente percebe a diferença, tá? Então, ou seja, o slice ele vai copiar todos os itens, né, do meu array original, certo? Só que quando eu fizer as alterações nesse novo array, né, que no nosso exemplo aqui seria o new DBZ, né, a nova lista, ele não interfere na lista original, como a gente viu aqui. Tranquilo? Então, assim, galera, a gente viu aqui os principais métodos, tá, dos arrays, só que assim, tem muito mais coisas envolvidas, tem métodos mais avançados, como filter, map, reduce, tem vários outros métodos, tá, que a gente vai aprender aí no decorrer do curso. Então aqui foi mais uma base mesmo para a gente conseguir aí atingir os nossos objetivos, né, no decorrer desse curso, tá? E nas próximas aulas aí a gente vai detalhar melhor esses métodos aí, tá bom? Grande abraço, a gente se vê aí nas próximas aulas. Falou, galera!